Cordiais saudações a todos os nossos espectadores e sejam bem-vindos ao nosso. Estamos aqui com o nosso orador, o nosso convidado muito especial, Valeriano Paulino. Ele tem o seu minuto para fazer a sua apresentação, só mesmo ele se conhece melhor, então vamos dar esse espaço especial para ele mesmo. Obrigado pela oportunidade que me é proferida. Hoje vou fazer uma abordagem bastante interessante e antes, porém, farei a minha apresentação. Valeriano Paulino é o substantivo em que me qualifica. Técnico de administração de autarquias locais, como também líder em várias organizações filantrópicas e sociais. Fora disto, Valeriano Paulino também é um teólogo, estudando sobretudo o cristianismo e de outras religiões que estão dentro da nossa circunscrição geográfica. É bem sabido que com este impacto que vocês viram a ele, é bem sabido que também tem um lindo conteúdo para ele nos apresentar no dia de hoje. Mas antes disso, tenho 4 requisitos essenciais e principais para você fazer para o nosso canal crescer, tá, pessoal? O primeiro é, mete um like agora mesmo, tá? Muito obrigado. Mete seu comentário, muito obrigado. E subscreve ao nosso canal e partilha. Muito obrigado. Então, agora, sem mais delongas, nosso convidado vai fazer a sua abordagem central sobre o nosso tema. O tema é a vida do jovem no século XXI. E sem mais delongas, o convidado tem o privilégio de mostrar a eles mesmos nosso conteúdo. Obrigado. Ser jovem no século XXI é a problemática que vamos apresentar nesta tarde. Presta atenção detalhadamente, sobretudo, as informações que serão passadas neste canal. Vivemos numa sociedade interconectada das TICs, onde vários pensamentos dos jovens são resultados das redes sociais que têm moldado significativamente as intervenções dos jovens atualmente. Para fazermos esta abordagem, é importante refletirmos na correspondência da estratificação social onde nós estamos inseridos. A estratificação social é estudada pela sociologia. A expressão sociologia em língua portuguesa é uma expressão aglutinada. Socios e logia. Socios é oriundo do latim social e que, aprofundado detalhadamente, significa sociedade. A expressão sociedade do latim societas, que significa campo de relações entre seres humanos. Já, logo, a expressão logos é do grego, que significa estudo ou ciência. Sim. Falando da sociologia, é importante que nós reflitamos 2 autores bastante interessantes, que deram uma alavanca significativamente, que catapultaram o pensamento sociológico atualmente. Falamos de Augusto Comte, que é o cofundador da sociologia, e subsequentemente falamos de Emile Durkheim, que é o pai da sociologia atualmente, que tem colocado vários pensamentos dos jovens atualmente no século XXI. Emile Durkheim faz o pensamento funcionalismo e comparativo, que deu um alavanca significativamente da sociologia atualmente. Todavia, vale ressaltar sobre o seu jovem atualmente na estratificação social, sobretudo de Angola, onde nós todos somos jovens e precisamos fazer uma reflexão profunda sobre tudo o nosso pensamento atualmente como jovem. Desta feita, dou a oportunidade do nosso apresentador fazer algumas apresentações de perguntas, sobretudo do seu jovem atualmente. Tá. Foi feita a minha autorização de fazer as perguntas e com isso tudo percebi e eu acredito que você também, que o nosso orador aqui tem muito a nos informar, porque eu vejo que ele foi estudando muito e está com uma boa capacidade, tem capacidade de nos responder qualquer pergunta que vem aí a seguir. Então, antes de tudo, agradeço a tua presença aqui ao nosso programa. E
não esconde isso para o pessoal. Esse é o nosso primeiro programa e esse vai ser um programa com altos e baixos. Apesar que nosso foco é crescer sem pisar ninguém. Estamos a começar hoje e isso vai ser para sempre. Vamos fazer nosso legado para sempre. Será para sempre. Então, nosso orador, a pergunta que está para se fazer, eu gostaria de perguntar quais são os pontos importantes que os jovens têm o desafio atualmente, assim no século XXI, nosso orador. Quais são os pontos que tu metes mais relevantes do desafio dos jovens? Estou congratulado em confabular a pergunta que me foi proferida. De antemão, é importante refletirmos 5 aspectos importantes que têm desafiado os jovens atualmente. Primeiramente, temos a emoção. Segundo, temos a economia, a educação, a tecnologia e outros aspectos que têm sido desafiadores os jovens em Angola. Na emoção, é importante que refletimos que a circunscrição onde tu e eu estamos inseridos tem sido um dos elementos que tem trouxido várias emoções e pensamentos desviativos que os jovens têm causado déficit na sua vida e na construção das suas personalidades. Falando da economia, a economia de Angola tem sido bastante deficioso, que tem resultado em vários jovens e não ter oportunidade de estar circunscrito numa determinada instituição. E este problema tem feito com que vários jovens tenham atraso de encontrar certas oportunidades nas suas vidas e encontrar certa construção das suas vidas. Falando do sistema de educação, em Angola, os jovens também têm enfrentado N problemas de educação através do índice precário de instituições públicas como privado e que muitas das vezes também os preços têm sido disparados, que não correspondem com a renda financeira que os jovens têm tido aqui em Angola. Por esta razão que falamos que nós precisamos fazer uma correspondência da estratificação social, que corresponde com a classe baixa, média e alta. E boa parte dos jovens estão na classe baixa. Boa parte dos jovens em Angola, através do estudo feito da estatística, boa parte dos jovens são pobres. Então, com o índice precário das instituições, têm passado vários problemas. Atraso no conhecimento, atraso em ler e atraso em formar seu próprio emprego. E o emprego e o desemprego tem sido também um dos problemas que os jovens têm enfrentado na situação onde tu e eu estamos inseridos. Ok. Muito obrigado pela sua resposta. Foi bem explícita. E os jovens estão afastados das escolas porque eles querem ou porque através da economia do nosso país, nosso orador? Os jovens, boa parte deles estão afastados do sistema de ensino escolar por vários motivos. O primeiro motivo tem a ver com a convivência. O meio social também influencia significativamente na construção da personalidade dos jovens. A personalidade são um conjunto de características que o jovem apresenta no meio onde ele está inserido. E essas características são resultado através com quem o jovem anda, com quem o jovem fala e com quem o jovem tem recebido. E é a partir daí onde os jovens muitas das vezes têm andado com pessoas que não lhe ajudam em falar sobre ensino. Os jovens têm andado com pessoas que não lhe ajudam em agregar valor, sobretudo ao profissionalismo. Então, tem feito com que vários jovens ficam distantes do sistema de estudo. E, subsequentemente, também tem sido através do financiamento de certos pais e também de certos agentes de patrocinação de sociedade civil, onde muitos jovens têm sonho e não conseguem alcançar através de uma renda financeira que não lhe é possível. Sim. Muito obrigado, nosso orador. Muito obrigado. E é possível um jovem ter três personalidades? Sim.
estudo feito por Sigmund Freud, pai da psicanálise, falando das características que os jovens apresentam na sociedade e reforçando com o pensamento do autor Schopenhauer, no livro O Segredo da Filosofia da Vida. Ele fala que vários jovens apresentam variadas personalidades. Por exemplo, o jovem, do modo como ele se comporta na escola, difere muito como ele se comporta na igreja e difere muito como ele se comporta na sua casa. Então, por quê? Porque ele vive em quê? Em procurar aparência e procurar ostentar aquilo que ele não é. E nós temos constatado na nossa círculo cristão, onde nós estamos inseridos, jovens na escola. Ele não entra, não é? Perde o tempo fora do ensino, fora das aulas, e quando chega em casa, ele obedece aos pais. E quando chega na igreja, apresenta comportamento como se fosse um santo, como dizem na gíria. E tem disturbado várias pessoas em colocar uma conotação sobre tudo o seu comportamento. Porque ele tem tripla personalidade. Ok. Muito bom, muito bom. E quanto ao ensino e aprendizagem em Angola, é excelente ou é péssimo, nosso orador? Falamos que no século XXI é resultado também das TICs, das tecnologias. E quanto ao ensino em Angola, é variada através do município onde nós estamos inseridos. Nas zonas periféricas, não é? O ensino é bastante resultante em transformação e desenvolvimento. Pelo contrário, nas zonas rurais, o ensino não tem sido bem abonatório, porque nós, através dos métodos de coleta de dados e pesquisa de campo, temos constatado vários professores que não entram nas instituições, vários professores que chegam na instituição só 2 vezes por semana. Então, isso tem desatrasado muitas das vezes o desenvolvimento intelectual de várias crianças. Então, ao falarmos disso, nós precisamos delimitar no meio onde a criança está inserida. Nas zonas rurais, por exemplo, damos exemplo da província do Bengo, sobretudo no município de Nambombongo, na comuna de Canha-Caçala, nós temos visto vários professores só aparecem uma vez na instituição. Então, aí podemos conotar que é péssimo, não é? Mas, como também nas zonas periféricas e nas zonas monopolizadas, estamos a falar nas capitais, não é? Os jovens têm tido aproveitamento acima da ponta, resultado do mundo da tecnologia, mundo da internet, do computador, e professores excelentes da ponta, com títulos de mestrado, como também doutorados, que têm ajudado bastante na transformação e numa nova performance do jovem e no posicionamento adequado no século XXI. Ok? E sobre essas escalas que o professor tem de aparecer 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, isso acho que deve ser uma escala que a direção pedagógica foi atribuída a eles, não? Por aparecerem 2 ou 1 semana. Não nada disto. É importante que nós aceitamos o seguinte. Hoje em dia, nós conhecemos a supervisão pedagógica e que muitas das vezes as supervisões pedagógicas não têm se feito sentido da maneira concreta por vários professores. Para o ensino médio, muitas das vezes os professores são resultado de várias escalas, não é? E muitas vezes tem aula de acordo com os tempos. Tem primeiro, a pessoa que, por exemplo, na semana tem 6 tempos, 8 tempos, e muitas das vezes aparece 1, 2 vezes ou 3 vezes na semana. Aí tudo bem. Mas, pelo contrário, nos ensinos de base, estamos a falar do ensino primário, muitos professores, porque ter um pai que é chefe da direção pedagógica, por ter um tio que é chefe da direção municipal, não é? Ele vai na escola conforme ele quer quiser e quando ele quiser. E ele não tem sido sancionado pelo simples fato do tio ser chefe, do pai ser chefe e como também, muitas das vezes, do namorado ser chefe. Espera aí, então, literalmente, então quando a pessoa
tem padrinho na cozinha, né? Assim, literalmente, quer dizer, quando tem padrinho na cozinha, ele não se empenha no seu trabalho, por sabendo que já tem o meu pai é chefe e sou filho do chefe. Então não preciso me focar muito naquilo, porque mesmo não trabalhar, e como trabalhar já terei o salário. É isso que quer dizer? Sim, e isso aqui podemos conceituar também como um abuso de poder. Sim. As pessoas têm abusado o poder. Por quê? Porque elas sabem que o homem da supervisão, o chefe dele é meu pai, é meu tio. Então, sabendo ele que fora disso não tem outra supervisão maior que regula o funcionamento da atividade do trabalho, que chama-se a inspeção geral do trabalho, e muitas das vezes tem feito com que os homens mesmo e muitas mulheres abusam do poder, porque eles sabem que o homem da supervisão da instituição onde eu estou, onde eu faço parte, não é? O chefe dele é meu pai, é o meu tio, é o meu namorado. E pelo fato de a Inspeção Geral do Trabalho Provincial não trabalhar significativamente como é que tem sido a atividade laboral, muitas das vezes que eles fazem, e nós como jovens, né, temos esses problemas, e nossos irmãos também estão a crescer enfrentando esses problemas aqui em Angola. Ok, muito obrigado. Então, os que estão numa classe mais alta, os que estão numa classe baixa, tem diferença de ensino-aprendizagem. Quer dizer, os que estão numa classe alta têm uma classe tem um ensino com mais qualidade em relação aos que estão na classe baixa. Obrigado. Gostaria mesmo de fazer esta reflexão, não é? Após fazermos o vislumbre da informação. Por quê? Este assunto precisa ser analisado detalhadamente. Muitas das pessoas estão numa zona rural e têm déficit financeiro, mas muitas das vezes, através de Deus, têm ouvido seus clamores e têm se esforçado significativamente, e eles têm tido um posicionamento correto na sociedade. Mas, pelo contrário, não é? O número destas pessoas são muito pouco. Por quê? Porque através da antropologia, que estuda o homem no seu todo, né, nós temos constatado que através também da cultura, onde muitas das vezes as pessoas estão, tem feito com que as pessoas não pensem não só aqui e ali. Então, nós podemos afirmar categoricamente que o número de pessoas que estão nas zonas muito rurais tem feito com que eles não assimilam significativamente e não conseguem colocar o posicionamento, não é, assertivo num contributo do século XXI. E, pelo contrário, os jovens que estão numa classe mais alta, não é? Muitas das vezes, eles têm acesso de várias oportunidades de emigrar para fora, para fazer suas formações com excelência, de trabalhar em vários sítios, que lhe facilita numa renda financeira e que facilita também a construção de uma família digna e de uma sociedade também justa. Não, mas também existe bolsa de estudo para ajudar, tipo, certas pessoas que têm uma capacidade financeira muito baixa, mas com uma mentalidade, uma capacidade alta. Então existe o Estado angolano deu o privilégio de dar bolsa de estudo para os estudantes assim que não conseguem pagar os seus ensinos, e a instituição dá aquele suporte, acho que 90% ou 50% ou como para eles. Boa pergunta, pergunta interessante, mas bastante bem interessante. Nós vivemos numa sociedade onde, não é, a sociedade é feita pelo nepotismo. Nepotismo é uma política que tem se criado em vários estados federais, como também democrático a nível mundial. Muitos jovens têm a oportunidade de bolsa, mas são jovens, muitas das vezes, já escolhidos. Eles estão numa zona rural, mas estão escolhidos. Então, muitas das vezes, o número é bastante